Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. Institui o Código Eleitoral. Capítulo 3º da apuração nos tribunais regionais, art. 197. Na apuração, compete ao Tribunal Regional I. resolver as dúvidas não decididas e os recursos interpostos sobre as eleições federais e estaduais e apurar as votações que haja validado em grau de recurso. Segunda, verificar o total dos votos apurados, entre os quais se incluem os em branco. Terceira, determinar os quocientes, eleitoral e partidário, bem como a distribuição das sobras. Quarta, proclamar os eleitos e expedir os respectivos diplomas. Fazer a apuração parcial das eleições para presidente e vice-presidente da República. Art. 198. A apuração pelo Tribunal Regional começará no dia seguinte ao em que receber os primeiros resultados parciais das juntas e prosseguirá sem interrupção, inclusive nos sábados, domingos e feriados, de acordo com o horário previamente publicado, devendo terminar 30 dias depois da eleição. Primeiro, ocorrendo motivos relevantes, expostos com a necessária antecedência, o Tribunal Superior poderá conceder prorrogação desse prazo, uma só vez e por 15 dias. Segundo, se o Tribunal Regional não terminar a apuração no prazo legal, seus membros estarão sujeitos à multa correspondente à metade do salário mínimo regional por dia de retardamento. Art. 199. Antes de iniciar a apuração, o Tribunal Regional constituirá com três de seus membros, presidida por um destes, uma comissão apuradora. Primeiro, o presidente da comissão designará um funcionário do tribunal para servir de secretário e para auxiliar em os seus trabalhos, tantos outros quantos julgar necessários. Segundo, de cada sessão da comissão apuradora será lavrada ata resumida. Terceiro, a comissão apuradora fará publicar no órgão oficial, diariamente, um boletim com a indicação dos trabalhos realizados e do número de votos atribuídos a cada candidato. Quarto, os trabalhos da comissão apuradora poderão ser acompanhados por delegados dos partidos interessados, sem que, entretanto, neles intervenha com protestos, impugnações ou recursos. Quinto, ao final dos trabalhos, a comissão apuradora apresentará ao Tribunal Regional os mapas gerais da apuração e um relatório, que mencione, o número de votos válidos e anulados em cada junta eleitoral, relativos a cada eleição. Segunda, as sessões apuradas e os votos nulos e anulados de cada uma. Terceira, as sessões anuladas, os motivos por que o foram e o número de votos anulados ou não apurados. Quarta, as sessões onde não houve eleição e os motivos. As impugnações apresentadas às juntas e como foram resolvidas por elas, assim como os recursos que tenham sido interposto. Sexta, a votação de cada partido. Sétima, a votação de cada candidato. Oitava, o quociente eleitoral. Nona, os quocientes partidários. A distribuição das sobras. Art. 200. O relatório a que se refere o artigo anterior ficará na Secretaria do Tribunal, pelo prazo de 3 dias, para exame dos partidos e candidatos interessados, que poderão examinar também os documentos em que ele se baseou. Primeiro, terminado o prazo supra, os partidos poderão apresentar as suas reclamações, dentro de 2 dias, sendo estas submetidas a parecer da comissão apuradora que, no prazo de 3 dias, apresentará aditamento ao relatório com a proposta das modificações que julgar procedentes, ou com a justificação da improcedência das arguições. Segundo, o Tribunal Regional, antes de aprovar o relatório da comissão apuradora em 3 dias improrrogáveis, julgará as impugnações e as reclamações não providas pela comissão apuradora, e, se as deferir, voltará o relatório à comissão para que sejam feitas as alterações resultantes da decisão. Art. 201. De posse do relatório referido no artigo anterior, reunir-se ao tribunal, no dia seguinte, para o conhecimento do total dos votos apurados, e, em seguida, se verificar que os votos das sessões anuladas e daquelas cujos eleitores foram impedidos de votar, poderão alterar a representação de candidato eleito pelo princípio majoritário, ordenará a realização de novas eleições. Parágrafo único. As novas eleições obedecerão às seguintes normas, e o presidente do tribunal fixará, imediatamente, a data, para que se realizem dentro de 15 dias, no mínimo, e de 30
30 dias no máximo, a contar do despacho que afixar, desde que não tenha havido recurso contra a anulação das sessões. Segunda, somente serão admitidos a votar os eleitores da sessão, que hajam comparecido à eleição anulada, e os de outras sessões que ali houverem votado. Terceira, nos casos de coação, que haja impedido o comparecimento dos eleitores às urnas, no dia encerramento da votação antes da hora legal, e quando a votação tiver sido realizada em dia, hora e lugar diferentes dos designados, poderão votar todos os eleitores da sessão e somente estes. Quarta, nas zonas onde apenas uma sessão for anulada, o juiz eleitoral respectivo presidirá a mesa receptora. Se houver mais de uma sessão anulada, o presidente do Tribunal Regional designará os juízes presidentes das respectivas mesas receptoras. V. As eleições realizar-se-ão nos mesmos locais anteriormente designados, servindo os mesários e secretários que pelo juiz forem nomeados, com a antecedência de, pelo menos, 5 dias, salvo se a anulação for decretada por infração dos 4º e 5º do art. 135. Sexta, as eleições assim realizadas serão apuradas pelo Tribunal Regional. Art. 202. Da reunião do Tribunal Regional será lavrada a ata geral, assinada pelos seus membros e da qual constarão, e, as sessões apuradas e o número de votos apurados em cada uma. Segunda, as sessões anuladas, as razões por que o foram e o número de votos não apurados. Terceira, as sessões onde não tenha havido eleição e os motivos. Quarta, as impugnações apresentadas às juntas eleitorais e como foram resolvidas. V. As sessões em que se vai realizar ou renovar a eleição. Sexta, a votação obtida pelos partidos. Sétima, o quociente eleitoral e o partidário. Oitava, os nomes dos votados na ordem decrescente dos votos. Nona, os nomes dos eleitos. X, os nomes dos suplentes, na ordem em que devem substituir ou suceder. Primeiro, na mesma sessão, o Tribunal Regional proclamará os eleitos e os respectivos suplentes e marcará a data para a expedição solene dos diplomas em sessão pública, salvo quanto a governador e vice-governador, se ocorrer a hipótese prevista na Emenda Constitucional número 13. Segundo, o vice-governador e o suplente de senador, considerar-se-ão eleitos em virtude da eleição do governador e do senador com os quais se candidatarem. Terceiro, os candidatos a governador e vice-governador somente serão diplomados depois de realizadas as eleições suplementares referentes a esses cargos. Quarto, um traslado da ata da sessão, autenticado com a assinatura de todos os membros do tribunal que assinaram a ata original, será remetida ao presidente do Tribunal Superior. Quinto, o Tribunal Regional comunicará o resultado da eleição ao Senado Federal, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. Art. 203. Sempre que forem realizadas eleições de âmbito estadual juntamente com eleições para presidente e vice-presidente da República, o Tribunal Regional desdobrará os seus trabalhos de apuração, fazendo tanto para aquelas como para esta, uma ata geral. Primeiro, a comissão apuradora deverá, também, apresentar relatórios distintos, um dos quais referente apenas às eleições presidenciais. Segundo, concluídos os trabalhos da apuração, o Tribunal Regional remeterá ao Tribunal Superior os resultados parciais das eleições para presidente e vice-presidente da República, acompanhados de todos os papéis que lhe digam respeito. Art. 204. O Tribunal Regional, julgando conveniente, poderá determinar que a totalização dos resultados de cada urna seja realizada pela própria comissão apuradora. Parágrafo único. Ocorrendo essa hipótese, serão observadas as seguintes regras, e a decisão do tribunal será comunicada, até 30 dias antes da eleição, aos juízes eleitorais, aos diretórios dos partidos e ao Tribunal Superior. Segunda, iniciada a apuração, os juízes eleitorais remeterão ao Tribunal Regional, diariamente, sob registro postal ou por portador, os mapas de todas as urnas apuradas no dia. Terceira, os mapas serão acompanhados de ofício sucinto, que esclareça apenas a que sessões correspondem e quantas ainda faltam para completar a apuração da zona. Quarta, havendo sido interposto recurso em relação à urna correspondente aos mapas enviados, o juiz fará constar do ofício, em seguida a indicação da sessão, entre parênteses, apenas esse esclarecimento: houve recurso. V. A ata final da junta não mencionará, no seu texto, a votação obtida pelos partidos e candidatos, a qual ficará constando dos boletins de apuração do juízo, que dela ficarão fazendo parte.
Integrante, sexta, cópia autenticada da ata, assinada por todos os que assinaram o original, será enviada ao Tribunal Regional na forma prevista no art. 184, sétima, a comissão apuradora, à medida em que for recebendo os mapas, passará a totalizar os votos, aguardando, porém, a chegada da cópia autêntica da ata para encerrar a totalização referente a cada zona. Oitava, no caso de extravio de mapa, o juiz eleitoral providenciará a remessa de 2A. Via, preenchida à vista dos delegados de partido especialmente convocados para esse fim e pelos resultados constantes do boletim de apuração que deverá ficar arquivado no juízo.